Jovens, estamos lá com mais um Melhor da Noite e hoje recebendo aqui o professor, poeta e procurador-geral de conversa do município, Carvalho Júnior. Boa noite, Carvalho. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que assistem o Melhor da Noite. Satisfação estar aqui para poder bater um papo aí sobre poesia, arte, cultura, os movimentos da cidade e o que mais aí. A noite, que diz um grande poeta dessa cidade, a noite em si não existe. Eu é que a concebo no silêncio onde me gasto. Del Silva. Me diz uma coisa, tu tá quantos anos, Carvalho, hoje? Rapaz, eu de anos corridos vou completar 35 anos agora no próximo outubro. 35. Mas tu, ó, vou dizer assim, eu vou usar o termo, qual que você me corrige, mas você bate de frente com muitos poetas até mais antigos daqui da cidade, porque eu vejo que você é um poeta militante, digamos assim. Você realmente vai atrás, né? Acho que sim, eu acho que é esse termo, porque tem uma militância, um ativismo também no campo cultural, né? Eu tenho um exercício, uma entrega muito grande no estudo, porque a poesia é uma ciência muito profunda, mas eu não sou poeta bunda no sofá, estou aqui para conversar contigo, mas eu sou o cara de levar para a rua. E fico muito feliz com isso, com esse transbordamento, com chegar no outro. Porque há uma ideia de que o poeta é um ser distante, né, que veio por algum tempo na tradição de que era aquele cara lá encarcerado numa torre de marfim, algo dessa natureza, e o poeta, ele é um ser humano como qualquer outro. É um cara que se dedica ao estudo, né, porque a poesia exige, ela não pode ser algo feita por mero hobby, diletantismo, não. Ela é uma ciência profunda e, como ciência, ela exige estudo, dedicação, né, e ela tem até um mistério muito grande. Eu sou muito atraído pela poesia porque ela não tem assim uma clara explicação, ela é virótica, e esse tipo de coisa me atrai bastante. Quando tu fala que ela é virótica, tu quer dizer que ela contagia? É algo mais ou menos do tipo? Porque a gente não consegue dizer isso é poesia. Peguei a poesia. Então ela está sempre... a gente não consegue dar uma receita. Ela é muito subjetiva. Então ela caminha assim, esse campo da subjetividade é bem forte, né? Tanto que tem o gênero lírico, né? A poesia, ela tá muito ligada, assim, às individualidades, à subjetividade. Isso não quer dizer que ela seja confessionário ou derramamento de sentimentalismo, não. Dores de cotovelo ou algo nesse sentido. Como já nos ensina o Drummond, né, na busca da poesia, a gente tem que penetrar fundo no reino surdo das palavras, ter paciência, não adular os seus poemas, não ficar apenas nesse mero jogo sentimental de como se fosse um confessionário, como eu disse lá, da sua infância ou isso, que é bem diferente, por exemplo, do que eu tento, e eu tenho muito característica na minha poesia da memória, né? Isso que eu estou falando não quer dizer que a sua poesia ela não possa ter você buscar força, potência para a sua escrita lá numa fase já vivida, que para mim é a infância, como diz o Cacasso, minha pátria é minha infância, por isso vivo no exílio. Eu tive uma infância muito feliz aqui nos sertões do Maranhão e ela é muito recuperada na minha poesia. Me diz uma coisa, quando tu começou realmente a sentir a poesia e começou a escrever, tu tinha quantos anos? Então, olha, eu venho de uma família de não leitores, mas assim... Daqui de Caxias mesmo? Daqui todos? de Caxias, né? Muita gente até imagina que eu sou parente do Ibson Carvalho. Eu não sou desse ramo de Carvalhos, sou um ramo de Carvalho da minha avó Dorinha, a mulher que faz da dor uma coisa pequenininha, uma vendedeira de frutas no Mercado Central, morava ali nas proximidades do que a gente chama de PAN, né? Que acho que já mudou de nome, mas continua sendo PAN. Então, de uma família, inclusive, o Carvalho plebeu, né? Que era dos escravos ali, tudo, não é um Carvalho da elite, não. E ela, assim, a minha avó, por parte de pai, tem toda uma relação muito forte, mas eu acho que essa infância recuperada, inclusive nesse livro que nós vamos conversar um pouco, ele vem mais do meu ramo familiar por parte de mãe. Que tá, essa minha avó que eu falei, a Dorinha, é aqui de Caxias, do interior de Caxias. Já a família da minha mãe já é do interior de Aldeias Altas. E esse interior de Aldeias Altas é muito rico em mim, né? Ele está muito guardado aqui. Então, quanto mais eu mergulho em mim,
mas eu me reencontro com esses meus começos e é lá. Meu livro anterior é o No Alto da Ladeira de Pedra, é onde eu reencontro o meu avô materno. Inclusive foi por meio dele que a literatura entrou na minha vida. Você está perguntando mais ou menos. Então, ele era um contador de histórias, um personagem que está um tanto perdido hoje nas famílias, né? Sim. Esse contador de história, alguém que as pessoas sentavam para conversar naquelas velhas cadeiras de macarrão, como a gente chama para cá, né? Ali a porta, e no interior, naquela época mesmo mais romântica, tudo na escuridão, então sentava ali todo mundo até para ouvir histórias mesmo, né? Para ouvir a palavra do outro. E meu avô era esse contador de história nato, as velhas histórias do Camões, né? O cara que comia abóbora para fazer cocô bonito, né? Então o meu avô, ele é um personagem muito importante nesse atiçamento da minha imaginação e foi um despertar. A figura da minha mãe, ela é muito importante também porque ela me alfabetizou debaixo de um pé de siriguela ali na cidade de Aldeias Altas. Quando eu fui para a escola eu já sabia ler, tanto que houve até, não vou querer hoje me fazer a primeira série do ensino fundamental novamente. Eu fiz um teste e eu já passei direto para a segunda série, porque eu já tinha sido alfabetizado em casa pela minha mãe. Então a minha mãe, como eu digo, eu não venho de uma família de leitores, mas a gente fazia uma leitura mais religiosa, dos Salmos, por exemplo, que ela fazia a gente repetir. Eu sabia até há algum tempo o Salmo 91, Salmo 23, de cor e salteado, como a gente diz, né? Indo e voltando, porque ela repetia com a gente. Então aí são alguns personagens. Na escola, que é sempre um centro irradiador de conhecimento, teve a professora Antônia, que inclusive lançou o livro agora no antigo Clóvis Vidigal, que hoje é o Colégio Militar Tiradentes 4. A professora Antônia, que continua atuando lá, agora é o colégio, né? Não é mais a escola Clóvis Vidigal. Ela trabalhava com painéis imagéticos, colocava aquelas imagens e a partir dali a gente dava o início da história, a gente continuava a história. Ela apresentava a literatura infantil juvenil da Ruth Rocha, que me marcou bastante também. E isso eu já ia por conta própria à biblioteca. Eu até digo que houve um sequestro lá na época do conterrâneo Gonçalves Dias e da Cecília Meirelles, e aí eu acho que foi o meu sequestro mesmo para a poesia. Me fizeram gostar de poesia. Tem uns versos da Cecília que assim é como eu me lembro, mas eu acho que não é ipsilitris. Ela diz algo mais ou menos assim no seu livro Canções. Se alguém te disser se tu amas muito ou pouco, pergunte a ele: quando foi que me diste o amor? E isso, o jovenzinho muitas vezes ele está começando, os namoricos, aquela coisa toda, ele quer justamente esses versos de amor. E eu me senti muito impactado pela força da palavra. Tanto que foi o Cici Morre do Gonçalves Dias também, falando de amor, que me impactou. Eu lembro que eu anotei ali no verso da matéria de língua portuguesa, né, que a gente gostava muito. Né? Nessa época, as meninas, por exemplo, tinham o caderno de confidências. Né? Então, eram coisas assim que a gente tinha uma ligação muito forte com a escrita e também, até nas troças entre os meninos também, a gente tinha uma ligação maior com a palavra, ainda que fosse às vezes algumas brincadeiras um tanto quanto pornográficas, né? Ah, sempre. O menino vou te apresentar meu amigo, de onde é que ele vem, aí fazia uma rima pornográfica, cara, né? Eu morro de vontade Caio disso, de fazer isso aqui, sabia? Sim. Chamar o pessoal para fazer uma brincadeira. Te apresento meu grande amigo, mas só pode ir para a internet, pra TV não pode. Para a internet pode, a TV já... Mas assim, eu tiro uma lição disso, porque assim, ainda que tivesse isso, esse quê de pornográfico, a gente tinha uma ligação maior com a palavra, uma atenção, até um humor maior e melhor, sem os melindrosismos, os melindres. Eu digo que hoje nós vivemos a era da tempestade no copo d'água. Tudo vira algo muito... Posso citar a época do mimimi? Eu não gosto muito. É uma forma de dizer, eu acho o termo meio mais... que é uma reduplicação, uma espiral infinita aí dessa sílaba mi. Agora... é isso, é o mesmo sentido. Realmente porque assim, algumas coisas que são chamadas de mimimi que eu não vejo como mimimi. Isso, eu acho sim. que, mas eu vejo que tudo, as pessoas parecem que andam, como se diz, à flor da pele. Como assim, o que eu falo muito sobre isso porque eu sou um cara que eu vim da internet. E eu vejo que as pessoas na internet, todo mundo é valente. Todo mundo reclama, todo mundo tem o que dizer. Geralmente quando você fica cara a cara, a pessoa fica...
Há livros, Caio, já há livros, já há literatura sobre isso, que utilizam muito a internet como um escudo, como um alto-falante e como, ao mesmo tempo, como um escudo. Então, ela é um espaço perfeito para os valentões, né? Ela não é um espaço mais adequado para um debate. Eu acho que... Eu vejo muita gente tentando também silenciar, não deveria, essa fala nas redes, não. Eu acho que ela é um espaço, é oportuno que se coloque também em discussões, acho que a gente precisa ocupar os espaços com diálogo. Agora, quando é só para o jogo de mamonas, como a gente costuma dizer que era até... Aí vai para o infantilismo mesmo. Fica uma coisa do covardismo, que nem você falou. O cara não... às vezes eu até chamo algumas pessoas que me mandam certas coisas. Eu digo, vamos conversar sobre isso. Porque assim, o cara não diz uma palavra por ele. Eu vi até alguém que eu só ri muito. Certas pessoas não existiriam se não houvesse nessas redes sociais o botão compartilhar. Porque ela é incapaz de produzir um pensamento próprio, de ter uma análise daquilo. Então é por isso que é muito fácil também a manipulação. Porque de repente, você e eu temos de repente interesse no futebol, na política, e a rede capta tudo isso. E a maneira de pegar o Caio, de pegar o Carvalho vai ser por esses assuntos, ou de repente por um assunto religioso. Né? Então, as pessoas elas têm que ter aquela velha pulga atrás da orelha, desconfiar, o senso crítico mesmo, que eu já vejo hoje falácias como se o senso crítico fosse ruim. Criticidade, ela não tem nada a ver com gritaria, ela não tem nada a ver com... a gritaria justamente é um recurso para quem não tem esse senso crítico apurado, ele não tem um argumento e ele vai para a apelação. Então, assim, a criticidade, o diálogo, elas são essenciais numa democracia, que a gente tem, inclusive, controle emocional para lidar com o adverso, com o oposto, com o pensamento, para que a gente consiga chegar aparar arestas e chegar a um denominador comum, né? A um objetivo. Basicamente, o que está acontecendo hoje, vou falar um pouco das crianças, eu até brinco na internet falando assim, estou com raiva de jovens, porque os jovens não estão sabendo mais conversar. As crianças hoje não têm frustrações, os pais é só sim, sim, sim. Terceirizam a educação, que a educação tem que dar aos pais, a escola dá o conhecimento. A gente chama educação, mas a escola, o professor não vai conseguir cuidar da educação de cada um dos seus, às vezes, 40 alunos. Não tem como. E as crianças têm muito rei na barriga e os pais estão defendendo. No teu tempo, no meu tempo, eu tenho 31, tu tem 35. Tu aprontava alguma coisa na escola, tua mãe ia perguntar o que foi que aconteceu e já chegava zangada contigo. Mesmo que depois tu fosse argumentar e falasse, mãe, a culpa não foi minha, mas a culpa era da criança. Hoje em dia não, qualquer coisa que acontece, a criança é super defendida e essa super proteção que ela tem em casa, ela replica na internet, ela replica na rua e acaba criando essa galera que só vai para a internet para fazer barulho, não tem um argumento e acha que é o rei da barriga. Você não acha que também pode ser isso? Eu entendo a tua fala, porque eu até te falei, o meu reino é a infância, nós somos privilegiados, etc. Agora, há um risco, há um perigo, por exemplo, né, nesse modo de pensar, porque nós cristalizamos uma época como sendo boa e arruinamos a nossa época como sendo boa. Você é um jovem de 31 anos e acha que o teu tempo era aquele outro tempo lá. Não, o nosso tempo é todo o tempo caminhante, que nós estamos vivos, né? Nós acompanhamos esses movimentos do tempo, os desafios mudam, certas coisas que... Nós precisamos recuperar os bons exemplos lá do passado, mas saber que tem novos desafios, certas coisas a gente não quer regredir, inclusive essas questões tecnológicas todas que a gente tem hoje. Então, assim, é preciso que a gente discuta o real problema e pare de achar que o problema é o próprio avançar do tempo ou as coisas todas. Eu vejo, por exemplo, no aspecto da educação, que os problemas reais são outros. Educação é muito perigoso. Outro dia, e eu já vi isso em camiseta, e eu tive numa reunião recente com o pessoal do Unicef, inclusive eles me parabenizaram bastante pela tentativa de formação de consciência que, pelos espaços que eu ocupo, eu tento colocar. Existe uma frase de camiseta que roda por aí que diz o seguinte: a escola, a família que educa e a escola apenas abre a porta do conhecimento. Até uma ingenuidade aí, há uma ingenuidade muito grande, porque educação é educação, não apenas a ensinação. Sim. A educação, ela precisa de diálogos intersetoriais. Ela não é apenas obrigação ou ela vai acontecer somente em casa. Obviamente que a educação moral e a fatia de responsabilidade da família é muito grande,
da escola, até pelo que se espera também, é muito grande, mais você é educado por todos os lugares que você ocupa. A igreja, todos os setores. Certo dia eu tomei até a palavra aqui em Caxias, numa reunião de gestores, eu tomei a palavra com um policial, um amigo. Eu digo, olha, não vai me prender, por favor, eu acho que nós vivemos na democracia, mas eu não poderia voltar para casa com isso engasgado. Muitas vezes há um discurso de, uma inversão de valores, eu acho que não, acho que é até uma invenção aí, mais do que inversão. A polícia, por exemplo, que eu agradeço por todo o trabalho, quando eu, enquanto gestor, chamo, vocês vão, fazem o trabalho de vocês de forma maravilhosa, mas vocês, por exemplo, enfrentam dificuldades, muitas vezes não tem nem combustível para rodar e tudo mais, fazer uma ronda. Eu nem quero adentrar muito isso, mas a instituição polícia também tem responsabilidade sobre a educação. Então, às vezes parece que nós temos prazer em falar, olha, o vagabundo. Isso é diferente, por exemplo, nós conversávamos há pouco, não quer dizer que a gente não se revolte com certas coisas de grande, mas é preciso, eu vejo que hoje, e com ódio a gente não consegue nada. Eu vejo que hoje, dentro desse melindre todo, existe um certo ódio fabricado que quer colocar as pessoas contra as pessoas, que quer colocar o povo contra o povo. E isso me deixa triste. O diálogo, o pensar diferente, isso não me torna jamais teu inimigo. Justo. Isso, mas assim, as coisas estão caminhando para isso. Parece que se quer isso. E o que se convencionou hoje chamar de polarização, ela beneficia quem está lá no poder. É bom para quem está no poder, é perfeito. Olha aí, estão brigando, eu posso passar aqui a canetada que eu passar. Então, as pessoas hoje, elas precisam discutir os temas. Quando for relacionado à educação, vamos discutir a educação. Eu, enquanto gestor, falando sobre a educação, recebi um e-mail do antigo ministro da Educação, que para mim são ruins, tanto o que caiu como esse que está na pasta, mas eu lembro muito bem de quando eu recebi o e-mail de que para cantar hino nacional e não sei o que, aquela coisa toda. Para que mais orgulho do que nós que somos caxienses desses símbolos nacionais? Tanto da bandeira, que foi projetada, defendida por Raimundo Teixeira Mendes, tanto do hino que é a verso extraído da Canção do Exílio. Agora, não é essa execução que a gente já faz em determinadas cerimônias, numa aula inaugural, que vai resolver problema de infraestrutura, por exemplo, de falta de merenda, dos desvios que existem relacionados à educação. Então é preciso que a gente discuta o problema. Vamos só segurar um pouquinho. Vamos sim, a gente tem que ir para o intervalo, mas já a gente volta com mais Melhor da Noite. Não sai daí.